Agora, a pergunta, né, que acho que todo mundo faz é... Fala pra galera aí algumas dicas que você daria. Logicamente, eu queria que a galera toda seguisse vocês e conseguisse acompanhar, porque hoje vocês ajudam as pessoas a descobrirem formas de como é que faz pra viajar, de forma mais barata. Mas algumas coisas assim, que você poderia compartilhar com a galera, vocês. Né? Bom, um dos centros das nossas estratégias é: quanto mais você viaja, menos você vai gastar. Essa é a lógica do que nós fizemos ao longo de todos os países. Então, quando nós compramos a passagem para Israel, a gente descobriu que pertinho de Israel tinha a Grécia, e a Grécia era barata. E aí a Turquia também ficava mais barata. Então, toda vez que você vai sair do Brasil, o caro é sair do Brasil. Depois que você sai do Brasil, fica muito barato. Que você chamou de arranque. É o que a gente chama de passagem de arranque. Por exemplo, semana passada, nós fomos para o Uruguai. Aí eu achei um arranque São Paulo, Montevidéu por R$470. Que é um preço comum, acha a qualquer momento, não é nem promoção. E aí o que acontece? Achei meu arranque. Se eu fizer São Paulo, Uruguai, ida e volta, eu vou pagar uns 1.200. Tá. Mas eu fiz só a ida por 470. Uruguai para o Chile, R$500. Tá. Só que faz uma parada na Argentina. Esse faz stopover, né? Aí eu faço stopover. Stopover é você, em vez de ficar numa escala de 8 horas, você fica 3 dias, 2 dias. Então abri o stopover nessa passagem, pagando os mesmos R$500. E Chile e Brasil, R$400. Então com R$1.300, R$1.400, você faz 3 países. Entendi. E eu ainda fiz... 1.200 só ida e volta e... Com 1.300 fiz 3, entendeu? No ano passado eu fiz 5 países da Europa assim. Eu saí do Brasil, fiquei 4 dias em Lisboa, Portugal. Aí Lisboa, Inglaterra. E era um stopover. Inglaterra, Paris, Itália, França. Legal. E Suíça depois. Suíça. E voltou por onde? Voltei por da Portugal? Suíça, voltei da Suíça. Aí, tá vendo? Que é essa história de você... a gente chama de open jaw, né? Que é você entra por um lugar, sai por outro. Então, essas estratégias, elas cooperam bastante para que o custo por país ou por experiência caia muito, assim. E tem algumas outras estratégias específicas. Por exemplo, a gente ensina a você pegar a motorhome por $1 nos Estados Unidos. que é, por exemplo, a companhia, ela vende um motorhome a $150, $200 a diária. Porque você dorme, pode ficar 6 pessoas. Então, é bem legal dentro. E é uma experiência animal e tal. E aí, o que acontece? O cara pega lá o motorhome em Miami e vai até Nova York. E larga lá. Só que aí, pra companhia mandar esse motorhome de volta, é muito caro. Então, ela aluga de graça. Ela aluga pagando $1, porque ela tem que alugar por algum preço. Então, ela aluga por $1 e aí, tipo, você tem 10 dias pra voltar. De Nova York pra Miami. Você tá prestando um serviço pra eles. Exatamente. E o tanque de $300 tá cheio, você pode devolver vazio. Então, você paga $1 e ainda sai com o tanque de $300 cheio do motorhome. Então, são estratégias que cooperam para que o custo caia bastante, né? E tem um monte de coisa que a gente fez e faz, também, né? Sei lá, às vezes tem o melhor hotel e que tem o melhor restaurante com a melhor vista em Santorini. Cara, eu sento lá e como uma sobremesa. Eu não tô nem aí, entendeu? É que tem gente que não é caruda o suficiente para fazer isso. Sentar, reservar uma mesa e ir lá e comer uma sobremesa. Tem gente que não tem coragem. A gente é bem carudo. Cara, tô pagando, é isso aí. Vou ver esse Porto Sol aqui. Eu não consigo pagar esse preço dessa prata aqui, sorvete não. O sorvetinho, a Coca-Cola, uma água, vai, entendeu? Então, fez isso, né? A gente, cara, o mundo inteiro. A gente foi nos melhores lugares que vocês podem imaginar, tomando uma água e um café, entendeu? A gente fazia muito supermercado, não ficava restaurantes e, sabe... Viajava com mala de mão, pra não ter que ficar pagando bagagem, né? Tinham muitas formas de economia. Essa história da bagagem de mão mesmo. Hoje a maioria das companhias, elas cobram por despacho. E a gente descobriu que, com lavanderia nos hotéis, dava pra lavar as nossas roupas. E comprar roupas nos países também era muito barato. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Então valia mais a pena a gente... comprar roupa nova e até descartar que a gente tinha, ou doar. Aí tem que acabar doando, porque você não pode aumentar a bagagem. Exatamente. Então a gente acabava doando, ou... Então valia mais a pena do que pagar a bagagem. Exatamente. E assim a gente fez por 10 anos e 215 países. Em roupa espalhada pelo mundo inteiro. A gente fez um tutorial, colocar uma mala aqui em cima pra ver como é que eles montam a mala, dobradinho. E é interessante, porque agora a gente até pode levar uma mala se a gente quiser, porque a gente não tá fazendo mais essas viagens com tantos, né, destinos e tudo.
Eu falo, não. A gente não quero não levar mais. A gente mais. não quer mais malona, sabe? Ficar carregando, espera chegar a mala no correio, ou não chega a bagagem. Exato. Nossa, daí... Então, às vezes a gente vai de mala de mão vazia para os Estados Unidos e volta com a mala de mão cheia, porque lá é muito barato comprar nas coisas. Compra roupa lá. Então compra roupa lá e volta com... E hoje vocês dão uma consultoria, um curso, como é que funciona? A gente criou uma comunidade, muitas pessoas pediam, né? Ensina, e a gente criou uma comunidade chamada Comunidade Peregrina. Por conta dessa história da peregrinação. E aí tem alguns conceitos filosóficos, um deles é essa questão de colecionar memórias, né? Então a gente explica muito filosoficamente o que significa isso para o coração. E essa história do peregrino e do estrangeiro... a nossa relação com a viagem nos fez metaforizar várias coisas em relação às escrituras, né? Entre elas é que, cara, todo país que nós visitamos, imagina visitar 215 países e você ter que ter um olhar de estrangeiro para todos esses países. E a gente pedia para o Senhor, afasta de nós o olhar comparativo, porque a comparação é uma doença do ser humano. Porque por conta da comparação a gente reclama, por conta da comparação nós criticamos, por conta da comparação nós erramos muito como seres humanos, porque o mote de estar cheio do Espírito Santo é a gratidão, não a comparação e reclamação. Então a gente percebeu isso e a gente percebeu o quanto a viagem maximizou isso em nós e nos ajudou a sermos mais contemplativos com a vida. Uma outra coisa é a questão de que o estrangeiro, ele é extremamente atento. Porque quando você vai para outro país, cara, igual quando nós fomos para a Coreia do Norte. Olha, o cachorro da Coreia do Norte. Olha a bicicleta da Coreia do Norte. Olha, coisas que são ordinárias. Pra eles, né? Que é invisível pra gente. Em qualquer lugar, nossa, isso é diferente. Só que na nossa cidade nós não fazemos isso. É invisível. Porque quando você não é estrangeiro, você perde o olhar. Você fica com o olhar operário. Muito bom. Você fica extremamente industrializado com as coisas. E é interessante que tem pessoas que moram no Rio de Janeiro e nunca subiram no Pão de Açúcar. Não, muito comum. Tem pessoas que moram em São Paulo, nunca foram no Museu do Pacaembu, nunca foram assistir um jogo, nunca foram no Ibirapuera. É muito comum. E aí, tirando essa experiência turística, cara, quando você sai na rua, você já não admira a árvore que tem na sua rua, você não vê mais o céu da sua cidade, você não faz mais perguntas. Porque quando você chega em qualquer país, cara, você olha qualquer coisa diferente do seu cotidiano, você começa a fazer pergunta. Cara, por que isso é desse jeito? E o estrangeiro, além de perguntar tudo ao seu redor, ele fica extremamente interessado pela pessoa que ele está conversando. Olha que interessante o jeito. Né? E atento. E é extremamente interessante como a Bíblia nos chama de estrangeiros e como nós devemos reagir, porque a gente teve experiência de ser estrangeiro em 215 nações e aí a gente realmente começou a perceber, cara, o que a Bíblia pede de nós faz muito sentido. E a criança, ela é extremamente estrangeira. Porque a criança, quando sai de casa com o pai e o pai de mão com a criança, ela olha para o céu e fala assim, papai, olha o céu é azul, por que o céu é azul? O pai fala, filho, pergunta engraçada. Porque sim, filho. Pô, céu é azul, Deus fez céu azul. O pai não sabe responder. Cientificamente, fisicamente, o pai não sabe responder. E é uma pergunta de uma criança estrangeira que está interessada naquilo que Deus fez. Mas o pai já está tão industrializado que ele não quer saber. Assim também a criança olha e fala assim, papai, mamãe, o passarinho está voando, como é que faz para voar? Engraçado, meu filho. Não sabe responder o pai. A mãe não sabe responder como faz para voar. Porque quando alguém resolveu pesquisar como faz para voar, a gente criou o avião, irmão. Por quê? Porque Deus criou coisas incríveis e maravilhosas e que, como estrangeiros, se nós fôssemos mais atentos às pessoas e ao meio que a gente vive, nós conseguiríamos fazer mais perguntas, sermos mais interessados e sermos mais produtivos também para a glória de Deus. Então a gente percebeu o quanto a viagem nos ajuda com isso. E, tirando essa parte filosófica, mais prática, cara, a viagem nos ajudou a sermos melhores administradores financeiros. Porque, você chega no país, você não controla direito, você volta endividado. Segunda coisa, melhor gestor de tempo. Que é essa história de, cara, as memórias... A gente percebia que quando passava o ano, a gente falava assim, como que coube estudo de país num ano? Como é que... Então, enquanto as pessoas estão falando, o tempo tá passando muito rápido, a gente tá... Caraca, o tempo tá passando muito devagar, porque não tem lógica a gente ter feito tudo isso.
As memórias realmente potencializam o tempo. E a terceira coisa é o afastamento de medo. Porque quando você se encontra com o desconhecido, toda a cultura é algo desconhecido para o nosso coração, cara, é impressionante o quanto você melhora de resiliência e adaptabilidade. Assim, potencializa demais essa questão de adaptabilidade, resiliência, capacidade de lidar com as situações, né? Então, tirando essa história mais filosófica e prática, no curso a gente esmiuça ali também as questões técnicas, né? Sim. Tanto de voos quanto de uma série de detalhes específicas de como pesquisar, onde pesquisar, passagem de madrugada vale a pena, não vale a pena. E aí a gente juntou tudo isso no que a gente chama de comunidade peregrina. Legal. E cara, todo mundo compartilha é muito grande, assim, porque são mais de 150 aulas, 26 módulos, cara, é muita informação. Legal. É porque 10 anos condensado ali. Condensado dentro de uma estrutura, exatamente. Tá, vou pegar o link com vocês pra gente deixar na descrição aqui pra galera que quiser entrar. Tá bom. A gente nem deixa aberto, a gente abre 2 vezes por ano, 3. Mas aí tem algum link que a galera... no Instagram também, né? No Instagram, fica atento lá, a gente abre a cada 6 meses, 4 meses. Muito bom, meu.